Oiê! Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo, mais uma conversa legal aqui que vai acontecer hoje. Bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando. Deixa eu olhar aqui que eu vi que a Adriana já está aqui. Vamos esperar que ela já está entrando. Oiê! Oiê! Estamos aqui, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também, Estão me vendo bem, me ouvindo bem? super bem. Ai, que bom, que bom. Ai, que bom conversar com você por aqui. Né? É bom pra gente se ver olho no olho, né, gente? Eu tenho falado, né? As lives estão servindo para a gente matar um pouco assim as saudades de ver gente, de conversar com gente, né? A gente tá nessa coisa, né? Cada um na sua casa. E eu tô feliz, né, da gente trazer esse tema, que eu acho que é tipo um dos temas da quarentena. Menina, nem fala. Gente, eu Não vou ter é? que procurar emprego depois, né? Porque tá todo mundo se organizando, né? Eu acho já que justamente o contrário. Eu acho que a Que quarentena ela bom. está servindo para as pessoas verem como o seu trabalho é É importante, né? importante, Eu até né? anotei aqui várias coisas para a gente falar sobre isso. Ah, que ótimo. Vamos falar, vamos falar. Bom, quem está chegando aí, né? Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo. Para quem está vindo aqui pelo meu perfil e não conhece a Adriana é jornalista, é produtora e é uma super, super personal organizer, né? Enfim, a gente está aqui hoje para falar justamente sobre organização, né? É, exatamente. Organização é como estilo de vida, na verdade, né? Porque as pessoas ainda pensam que a organização é só questão de organizar guarda-roupa, organizar a casa, e a organização é muito mais do que isso, né? Assim, primeiro de tudo, que é um processo. Você precisa querer ter vontade de ser uma pessoa organizada. Claro que tem aquelas que já nascem organizadas, né, que vem com a estrelinha, já é totalmente organizada, mas tem aquelas que têm vontade e não sabe por onde começar, mas eu sempre falo que a vontade já é meio caminho andado, né? Porque a partir do momento que você se predispõe a fazer a organização, a mudar seu estilo de vida, aí só é usar processos e técnicas que uma profissional, no caso eu e outras colegas, a gente ensina para que as pessoas se tornem organizadas e mudem o seu estilo de vida, né? Porque o que eu falei, essa questão não é só deixar a casa organizada. Conforme a gente organiza a casa, organiza o ambiente de trabalho, onde a gente vai todos os dias, aquilo vai mexendo com a gente, né? A gente vai vendo, tomando pé de outras prioridades que não necessariamente eram só, eu preciso colocar uma caixinha com umas coisinhas aqui dentro e tudo bem, né? A gente vai aprimorando, vamos dizer assim, também os nossos sentimentos, o que a gente quer, o que não vale mais a pena, o que a gente pode deixar lá para trás, né? Inclusive, hoje eu fiz um post que é passado, que eu falo do passado, do presente e do futuro, né? Porque a organização tem muito isso, assim. Ou as pessoas ficam muito presas ao passado, né, de coisas que, porque eu ganhei, então vou guardar, mas não necessariamente aquilo faz bem para ela, né? Porque às vezes, sei lá, terminou um relacionamento, por exemplo, e a pessoa guarda algo que o parceiro, a parceira deu, e sempre que ela olha aquilo, causa tristeza. Não tem que estar lá com ela, na verdade, E é né? tão difícil, né? Acho que tem gente que tem uma dificuldade de desapegar, assim. Eu vejo que tem gente que guarda, assim, tipo, tudo, assim, da vida, né? Principalmente, assim, que tem alguns signos, assim, que tem isso mais forte, né? E aí, às vezes eu pergunto e a pessoa fala, não, eu tenho, tipo, tudo guardado, de todas as relações, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já fiz. Para algumas pessoas isso faz bem, é saudável, mas não é para Sim, todo mundo, claro, né? claro, mas às vezes as pessoas elas se sentem tão amarradas e tão presas, elas não sabem por quê. E aí a organização, quando a gente vai até a casa de alguém, a gente vai até o ambiente de trabalho, tudo, a gente começa a perceber até pela fisionomia da pessoa, pela carga emocional que a pessoa coloca naquela, vamos dizer, naquela roupa ou num objeto que ela está mexendo, que ela está ali, né?
E tem as pessoas também, que eu estava falando negócio passado, presente e futuro, que assim, guardam as coisas, pensam, ah, e se um dia eu precisar? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Aquela tal da preocupação com algo que a gente não sabe como que vai ser no dia seguinte, né? E aí começa a acumular, acumular, acumular. Quando vê, já não tem mais espaço para andar dentro de casa, não tem no trabalho, a mesa fica abarrotada de coisas para fazer e não acha papel quando precisa sair correndo para uma reunião. Enfim, aí é aquele desespero, né? Então, assim, o meu post de hoje até eu falei, a gente tem que viver o presente, né? Deixar o passado um pouco, deixar o futuro para lá. Claro, não estou dizendo que a gente não tem que se planejar. Claro que a gente tem que se planejar. Sim. Mas, assim, você acumular coisas para, se um dia eu precisar, não faz muito sentido. Porque amanhã sua vida pode estar completamente diferente, né? E aí você ficou guardando coisas que não fazem muito sentido, né? Uma coisa que me chama muita atenção nessa questão de organização é que eu vejo que as pessoas às vezes têm medo de fazer porque elas falam que vai dar trabalho. E, na verdade, a gente tem vários estudos que mostram que quando você vive uma vida organizada, você tem um ambiente organizado, na verdade, você está economizando tempo, você está facilitando a sua vida. Exatamente. Né? As pessoas normalmente acham assim que a organização te engessa. Que você, por exemplo, vai organizar o guarda-roupa, mas aí eu não posso tirar a roupa, não sei o que. Não, gente, a vida é normal. A única coisa que a organização ela ensina é você setorizar os lugares, as coisas, né, em determinados lugares, enfim, nos ambientes, e você usa. Depois que usou, você guarda no mesmo lugar. A organização, na verdade, você faz uma vez, né? Porque depois é só você arrumar, colocar no mesmo lugar, colocar de volta, né? Sabe aquela frase que falam, pegou, devolve para o lugar, depois alguma coisa assim? É isso, né? Então, é simples, né? Quando você faz no dia, assim, eu vejo que assim, uma coisa que às vezes você fala assim, hoje eu vou deixar a roupa que eu usei aqui, amanhã você deixa a roupa ali. Daí quando passa um mês, aí dá trabalho você organizar, né? exatamente. Porque o dia a dia é diferente. Porque assim, as pessoas às vezes chegam em casa, deixam o casaco na sala. Aí vão para o banheiro, deixam o sapato no banheiro. Aí vão para o quarto, tiram a camiseta, a camisa, enfim, deixam no quarto. Então, assim, são 3 ambientes que já ficaram com, vamos dizer assim, com a mesma categoria de coisas, mas espalhadas, né? Então, assim, a organização é isso, é você setorizar as coisas, né? Usar um único lugar. A gente brinca entre os colegas que é ter uma casinha, né? Aquela coisa tem uma casinha, né? E uma coisa que eu sempre uso como exemplo e que as pessoas falam assim, imagina, isso é bobagem, não sei o quê. Não é bobagem. Se você acordar um dia, por exemplo, atrasado para ir para uma reunião e você precisa da chave do carro, e cadê a chave do carro? A pessoa não acha a chave do carro. Porque pode ter deixado no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala. E ao passo que se você tem um lugar onde você coloca a chave do carro, sempre que você chega em casa, você sabe que a chave do carro vai estar lá, né? E essa coisa até que eu falei do sair atrasado, uma pessoa organizada não sai atrasada, né? A não ser, obviamente, que imprevistos acontecem, a gente sabe, né, que todo mundo está vulnerável a esse tipo de coisa. Mas, assim, se nós somos organizados, nós temos o nosso dia planejado, né? A gente organiza a nossa agenda, a gente tem um planner, né, Titi? A gente tem um planner. A gente tem um planner e, assim, eu acho sempre importante falar sobre esse assunto, né? Porque as pessoas me perguntam muito, assim, eu tenho a sensação sempre que muita gente tem uma impressão que eu trabalho 24 horas por dia. Eu escuto muito isso das pessoas. As pessoas, às vezes, tem seguidores aqui, tem clientes, tem amigos que me mandam mensagem e falam assim, vai dormir, Titi, vai descansar, né? Às vezes, sei lá, entrou um post no site de madrugada, mas você estava acordada de madrugada? E eu falo, gente, eu sou uma pessoa organizada. Porque justamente, né, tem coisa que você pode deixar programada, que você deixa agendada. E até uma coisa que eu queria até falar com você, não sei se a gente pode falar agora ou mais para frente, porque também acho que existe uma coisa do ser organizado e do estar organizado, né? Porque eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa super organizada, então eu tenho isso. Eu acho que eu sou produtiva porque eu tenho aquele horário que é o horário de trabalhar, então eu vou sentar, eu vou trabalhar. Tem horário que é de fazer descansar, eu vou descansar naquele horário.
Mas a gente tem fases, né? Eu vivi aí alguns momentos da vida de ficar nesse caos, né? Tô vendo você falar da chave de carro. Isso aconteceu acho que uma vez comigo ou duas. Mas eu fico pensando assim, mesmo nos meus momentos mais desorganizadas, tem coisas básicas como a chave do carro que ela tem que estar pendurada no mesmo lugar. Né? Porque às vezes que eu perdi foi justamente algum dia que eu cheguei com algum problema e deixei em algum lugar que não é o lugar. Aí você não tá naquele lugar, você se perde, né? Vira um caos, né? Porque aí você fica irritada porque você não acha, porque quem pegou a chave, aonde colocaram a chave, e acontece isso, né? É por isso que eu até falo que a organização mexe muito com o nosso emocional, né? A desorganização, na verdade. Ela mexe muito com o nosso emocional, né? E quando a gente é organizada, a gente tem uma mente mais clara, né? A gente consegue ter clareza nos pensamentos, a gente consegue ser produtiva sem ser estressada. Porque, que nem você falou esse negócio, as pessoas acham que eu trabalho 24 horas por dia, não sei o quê. Você é uma pessoa super produtiva, mas você não é estressada. Não, e as pessoas ficam com pena de mim, eu acho engraçado isso. As pessoas ficam com pena, as pessoas só assistem, você não dorme. Eu falo, não, gente, eu brinco com a minha filha, eu arrumo minha casa, eu durmo 8, 9 horas por dia, mas é isso, né? É um estilo, é um jeito de se fazer as coisas que tem a ver com esse planejamento mesmo que você falou, né? Até do colocar no papel para tirar da cabeça, assim, tipo, porque eu vejo que tem gente que fica remoendo aquilo que vai fazer e eu falo, gente, planner serve para isso. Isso tá na minha agenda de daqui 3 dias, eu não vou pensar nisso agora. Porque as pessoas, assim, claro que tem a questão de você trabalhar a memória, colocar a memória profissional para ela estar sempre ativa. Isso é uma coisa, a gente tem que fazer esses exercícios mesmo de memória. Mas a questão é, hoje em dia a gente tem um leque de informações à nossa volta com a questão da internet, da globalização, tudo que assim é muita informação para nossa cabeça. Então, assim, se a gente não tem um material de apoio, que seja um planner, uma agenda... Outro dia eu até falei, gente, um papel A4, coloca um papel A4 e escreve, né? Assim, não precisa, nossa, ter mega, hiper, super agenda para isso, né? Você tem um A4, escreve. Justamente para você priorizar o que deve ser priorizado naquele momento, do seu dia. E o restante são coisas que você pode ir fazendo, né? Mas você sabe que está lá, que você não vai esquecer. Porque as pessoas acham assim, que tudo que você coloca no papel... É o que você tem que fazer tudo no dia. Na verdade, assim, você tem os horários programados, por exemplo, live, reunião e tudo mais. Isso são horários já pré-estabelecidos para o trabalho. Mas você tem outras coisas que você pode desenvolver ao longo do dia. Você não precisa marcar, eu preciso escrever um post às 10h30 da manhã. Eu preciso fazer... né? Então, assim... priorizar o dia é muito importante. E em relação ao que você falou sobre ser e estar organizado, é por isso que eu falo que a organização é um estilo de vida, porque a partir do momento que você opta por ter uma vida mais tranquila, você passa a ser, né? Você interioriza aquilo. Né? Então, você quer ser organizado. Então, você vai trabalhar e usar técnicas e ferramentas para você seguir nessa questão de ser organizado. Agora, estar organizada, a pessoa pode estar organizada um dia, no dia seguinte a vida já virou um caos, né? Porque ela não colocou aquilo para funcionar, né? Ela não colocou para trabalhar aquilo, né? Eu vejo que tem alguns aspectos astrológicos que desorganizam muito, assim, tem momentos que as pessoas astrologicamente estão vivendo, que as pessoas às vezes têm essa... Eu vivi isso, né, recentemente até, mas eu vejo muito assim nos clientes. Você é organizado, você precisa da organização, mas tem alguns aspectos que parece que eles engolem a gente e é difícil, porque tudo dá mais trabalho, tudo fica mais complicado. Acho que esse é um ponto talvez legal da gente comentar. E um outro é a questão das relações, né? Que é o tema da semana, do momento, né? Ainda mais agora todo mundo confinado junto, porque uma coisa é você ser organizado e morar sozinho, outra coisa é você morar uma família ou um casal, e aí você tem o organizado e o desorganizado. Como que funciona isso na prática do seu trabalho? Então, na verdade, assim, eu quero voltar num ponto que você falou da questão que tem os aspectos, né, que atrapalham muito na questão de organização, às vezes. Ontem, por exemplo, para mim, esse foi um dia, aliás, seu post falou sobre, se eu não me engano, falou sobre isso ontem, sobre os imprevistos. Foi caótico. Né? Então, Coisa das formigas, né? Eu passei a manhã
exterminando formigas gigantes que apareceram no meu escritório da quarentena. Eu fiquei 2 horas que estavam destinadas à gravação, caçando formiga gigante. Tive que fazer a gravação à noite. Né? E assim, eu também, ontem eu estava com um dia programado, né? Até eu falei, nossa, aconteceu um imprevisto, tive que ir para a rua, não sei o que lá. E assim, mas se você é organizado e se você tem um planejamento, você simplesmente toma aquilo, cuida daquela questão em si no momento e joga um pouco as coisas mais para frente. E não tem caos, gente. Tudo continua funcionando. A questão de morar sozinho e ter outras pessoas morando, né? Tem uma coisa que é muito bacana, é que parece que a organização é um bichinho que te pica e tem uma reação em cadeia, que a gente fala, né? Porque as pessoas começam a ver, quando, assim, às vezes é só o seu marido, a esposa, às vezes é pai, mãe, filho, não sei o quê. Mas as pessoas começam a ver que você está se organizando, que aquele dia a dia está funcionando para você, elas sem falar nada e você sem pressionar, elas começam a se organizar também. É muito maluco como a mente das pessoas funcionam, sabe? E eu tenho exemplos assim muito fáceis para mim. Eu trabalhei na casa de um cliente que assim a esposa super com muita coisa dentro do guarda-roupa, não sei o quê, e ele com pouquinha coisa. Mas ele queria organizar, ela não queria organizar, não sei o quê, aí eles resolveram me chamar. E assim, a gente brinca que também nós somos psicólogos, né? Porque eu posso imaginar. A gente vai para casa e a gente tem que entender a rotina das pessoas, como que funciona, horários, tudo, até para você planejar uma melhor organização, porque cada um é um, né? Cada ser é único, né? Então você tem que levar isso em conta também, né? Então, assim, aí ela começou a aí ele começou a se organizar, porque eu queria fazer isso, isso e isso. Aí ela olhava, mas eu consigo fazer isso também no meu armário? Eu falei, sim, você consegue, mas primeiro a gente pode fazer uma triagem, né? Que é o processo que a gente faz antes da organização, que é ver o que serve, o que não serve, não sei o quê. Ela, não, pode. E aí você começa a ver, quando eu falo que mexe com a nossa cabeça, as carinhas que ela fazia, sabe? O emocional, ela, não, mas esse vestido, não sei. Eu falei assim, mas você usa esse vestido, né? Quando você foi a última vez que você usou esse vestido? Tem anos. Eu falei assim, então, você não lembrava que ele existia mais, né? Qual é o seu critério, Adri? Porque eu já vi algumas pessoas falando, sei lá, roupa que você não usa há 6 meses, você não vai usar mais. Qual é o seu critério? Ou você não tem Então, isso? o meu critério é 1 ano. É 1 ano. É 1 ano. Porque, assim, se ficou no armário 1 ano e você não viu a cara daquela roupa, você não vai usar de novo, entende? E assim, e tudo que eu falo são coisas que eu uso para mim. E assim, né? E que você vê que funciona. É claro, mais uma vez, cada um é um. Mas assim, você tem um exemplo que funciona. Então, essa pessoa mesmo, ela ficava meio sentida, não sei o quê, até que a gente começou a fuçar. Nossa, porque assim, a gente tirou, veio avalanche, né? E eu ria, meu Deus! Porque, enfim, a pessoa gosta de comprar e tá tudo certo. E aí a gente acabou vendo roupas, ela tinha 3 roupas iguais, 3 saias iguais, com etiquetas. E ela, nossa, por que eu tenho isso? Nem Aí sabe, né? Não tem como não saber sabe, muita coisa. E eu falo até que a organização ajuda até na economia da casa, né? Na economia da pessoa, né? Porque você, a partir do momento que você vê o que você tem, você não sai para comprar. Né? Então, assim, você gasta menos dinheiro com roupa, com comida, porque as pessoas às vezes deixam as comidas estragarem, né? Porque passa a validade. Você deixa lá de qualquer jeito na despensa, quando você vai pegar, venceu. Né? Então, é uma questão até de economia, né? E tem até uma pesquisa falando em comida, tem uma pesquisa que foi feita, se não me engano, foi nos Estados Unidos, com pessoas organizadas e pessoas desorganizadas em cozinhas organizadas e cozinhas desorganizadas. E eles comprovaram que pessoas desorganizadas em cozinhas desorganizadas tendem a comer mais bobagem do que as pessoas que são organizadas. Porque as pessoas organizadas, elas tendem a ir para um caminho mais saudável, para uma alimentação mais saudável.
E aí, se a gente traz para a nossa realidade, tudo bem, é uma pesquisa, mas se a gente traz para a nossa realidade, vamos para a cozinha. Aí a gente chega na cozinha, a pia cheia de louça, uma zona, tudo bagunçado, não sei o quê. Você vai ter algum prazer de fazer algum prato gostoso numa cozinha desse jeito, gente? Não, você vai pegar qualquer coisa que tá na geladeira, comer e tá tudo certo, né? E deixar mais louça lá. E mais deixar mais louça. Tá essa cozinha que hoje ninguém lavou louça. Hoje eu vou lavar louça só quando acabar a nossa live. Então, assim, hoje a minha cozinha tá essa cozinha aí, mas tá realmente desânimo. Desanima. É a mesma coisa quando você chega em casa estressado do trabalho. Aí você chega em casa, você olha a tua casa, putz, tá um caos. Você não tem prazer. E esse negócio da pandemia que você falou, né, que tá num momento de relações e tudo mais, as pessoas se voltaram muito para casa, obviamente, né? Fica em casa, aquela história toda, seja trabalhando, ou se não está trabalhando, mas pode estar em casa e fica em casa. As pessoas, como elas estavam muito no automático, elas saíam para trabalhar correndo e fica a maior parte do dia fora de casa e voltam e toma banho, come alguma coisa e deita no dia seguinte, isso que elas não estavam se tocando quanto a desorganização interna da casa, assim, fazia mal para elas. Sim. E eu sei porque, assim, hoje eu estou prestando consultoria online para alguns clientes e eles falam assim, nossa, depois que eu fiquei em casa, né, que fomos obrigados a ficar em casa, eu comecei a organizar, né, e fazer umas coisas. Nossa, eu tô tirando um peso de cima de mim. Eu tô, nossa, me sentindo mais leve, mais tranquila. Porque, óbvio, né? As pessoas começam a acumular e começam a... na verdade, assim, a casa faz isso e a pessoa vai fazendo isso, né? Não, e as pessoas estavam sem espaço para trabalhar, quem está fazendo home office, eu estou ouvindo um monte de história, assim, né? Ou não tem não tinha espaço para um, ou de repente o casal tem home office, filho tá para escola, não tem espaço para todo mundo se organizar, e daí tá tudo ali uma bagunça. Exatamente. Né? E eu acho que a gente está sendo obrigado a olhar para isso, né? Olhar para o que a gente guardou, para a forma como a gente vive, como está a cozinha. Muitas famílias, muitas pessoas não faziam as refeições em casa, né? E faz muita diferença você ter essa organização. Eu que tenho, né, o pessoal brinca que virgem é o signo da organização, né? E eu sempre, assim, isso, claro que força, né, vai para o estereótipo, mas vários signos são organizados e, na verdade, tem muito a ver com a estrutura do mapa. Mas eu sempre falo, né, que como eu tenho a lua em virgem, toda vez que eu preciso tomar uma decisão emocional, tem alguma questão pegando, eu vou arrumar uma gaveta, eu vou arrumar um armário. E é impressionante como tem mesmo uma ressonância ali, tem um reflexo, né? Você termina aquela organização com uma resposta, você termina se sentindo emocionalmente mais organizado. Então, acho que tem esse reflexo de dentro para fora e de fora para dentro, né? Eu percebo que quando alguém reclama, você deve perceber mais ainda porque você está lá dentro da casa das pessoas. Que tá com a casa muito bagunçada e tal, e aí eu vou olhar o momento da pessoa, a pessoa tá no momento que emocionalmente ela tá desorganizada, tem acontecimentos caóticos na vida dela, né? Então acho que acaba tendo esse reflexo. Elas não percebem o quanto a casa, né, tá bagunçada e tudo mais, aquilo gera uma ansiedade, né? Se você se você for visitar casas ou ambientes de pessoas que têm aquela ansiedade, que, nossa, não sei o quê, porque eu preciso fazer isso, porque... Se você for até o local, você vê que é um reflexo, a personalidade reflete o ambiente e vice-versa, né? E assim, e é isso que eu tento trabalhar um pouco com os clientes. Claro, eu não tenho formação de psicologia, obviamente não, mas eu já tenho alguma experiência e você começa a identificar, até pelo rosto que eu te falei, pelas fisionomias, emoções, de como as pessoas lidam com isso, né? A questão, de novo, de você ter falado quando moram várias pessoas juntas, né? É bacana quando vocês organizam juntos, sabe? Tipo, é um casal. Vamos pegar o nosso guarda-roupa hoje, vamos organizar, sabe? E experimenta a roupa juntos, vê. Pô, o que você acha de doar isso? Ou vamos ver se, sei lá, o meu primo gosta dessa roupa e ele quer essa roupa. Porque não é tirar a roupa e jogar fora. Pelo amor de Deus, não façam isso. A não ser que a peça esteja realmente muito deteriorada e que não dê para adoção.
ou você passar para alguém, né? Sim. Mas a primeira recomendação é que você procure doar uma peça em bom estado, obviamente, para outras pessoas, porque aquilo que não te serve pode servir para uma outra pessoa, né? Com Assim, a gente, certeza. né? Então, assim, tem muitas, são muitos detalhes e muitos processinhos, né, para essa gama da organização que a gente usa, que não só faz bem a gente, como faz bem para as outras pessoas, né? Então, assim, sabe, põe as crianças para organizar também, é muito bacana. Um dia eu trabalhei na casa de uma família que tinham 2 crianças. E elas, mas eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar. Eu sentei com as 2 no chão, vamos conversar. Vocês não foram felizes com esses brinquedinhos? Ah, tia, a gente foi. Eu falei, então, vamos fazer outras crianças felizes também? Ah, mas eles vão brincar? Eu falei, claro, mas eles não têm como ter esse brinquedinho. E dica, a gente deixa um espacinho para ganhar um novo brinquedinho. Qual é o seu critério para brinquedo? Também é 1 ano sem brincar? É quando o brinquedo começa a ficar encostado, né, Titi? Porque você vê que a criança já começa a mudar um pouco o foco, né, do brinquedo. Assim, eu costumo sentar com a criança, conversar, ver o quanto que ela brinca. Obviamente, a mãe tá junto, né? E fala, não, mas essa ela não brinca nunca. Ela não brinca tudo. E aí você vai conversando com a criança. Brinquedo é uma coisa, assim, objetos, não dá para você datar, assim, né? Porque tem uns objetos que você usa, por exemplo, perfume, que é uma coisa que dura muito tempo, né? Então, você usa o perfume, sei lá, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas, então, assim, objetos é mais relativo. Agora, a roupa, sim, roupa é 1 ano, é muito datado, assim, porque realmente as pessoas não usam. É. E assim, eu sempre dou a dica que quando você for organizar alguma coisa, roupas, né? Vamos dizer assim, não organizar com as roupas da estação vigente. Porque a possibilidade de você se desfazer de alguma coisa é nula, né? Assim, você não vai se desfazer se você for mexer em roupas de verão no verão. Você vai pensar, não, gente, mas eu posso usar essa roupa amanhã. Né? Então a dica é sempre inverter estações, sabe? Então, assim, o verão você organiza inverno e vai organizando. É um critério que às vezes a gente usa para as pessoas que são muito apegadas a roupas, sabe? É um dos critérios que é Boa. usado, que é bacana ser usado. Agora, assim, eu sempre falo, eu acho que trazer a família, trazer o companheiro, a companheira para organizar com você. É claro que tem aqueles que falam assim, ai, gente, que chatice de coisa de organização. Mas aí vai pela reação em cadeia. A pessoa percebe que a outra está mudando o seu modo de ser, o seu modo de agir, ela está ficando mais centrada, ela está ficando mais calma, mais tranquila, não está tão estressada. Aí a pessoa vai junto, ela embarca, não tem Até como. fisicamente, né? Assim, se só o cantinho de um tá bagunçado, o cantinho do outro tá arrumado, vai chegar uma hora ali que o negócio não vai funcionar mais, né? Ou o que tá arrumado demais não vai aguentar mais o outro também. As Ou relações. vice-versa, né? É o que eu falei, assim, aquele casal que eu fui ajudar na organização lá para eles até às vezes se desentendiam um pouco por conta da desorganização, porque eles usavam mesmo o closet, né? Então, ele era super organizado e ela não era. Né? Então, assim, mas ele ainda queria outras coisas de organização, que até eu olhei e falei, a gente pode realmente mudar isso, ajeitar isso, não sei o quê. E ela, né, ele falou assim, e ele ficava, mas eu falo para ela. Eu falei assim, gente, calma, não é para brigar, a gente está aqui para organizar, para ficar tudo Parece limpo. as consultas de sinastria. Quando eu faço sinastria de casal, eu falo que é muito engraçado, porque acontecem umas cenas assim, desde as trocas de olhares, que só eles sabem o que está acontecendo ali, né? Que você deve passar por isso. Até essas coisas, assim, às vezes eu falo uma coisa do outro e a pessoa fala assim, repete, porque eu sempre falo isso pra ela e ela não escuta. Mas agora é você que tá falando, fala de novo, por favor, né? E eu sempre fico imaginando esses trabalhos como o seu, porque você tá lá dentro da casa das pessoas, você tá meio que entrando naquele espaço, né? E aí eu fico imaginando que deve ter do constrangimento, às vezes, né? De quem tem ali uma coisa muito caótica. Há coisas que às vezes são muito íntimas, né? Uma vez eu vi numa palestra de uma personal organizer, eu chorei de dar risada, que ela falou que sempre tem um cantinho erótico, que sempre tem um cantinho ali dos diários, as coisas, né? Então, assim, vocês devem ter, assim, milhões de histórias que tem histórias...
Tem histórias muito engraçadas. E quando você se depara com isso, né? Eu sempre pergunto, principalmente para a esposa, né? Porque às vezes o homem também fica meio sem graça de falar sobre essas coisas, né? Eu falei assim, olha, tem essas coisas, como que você quer que a gente organize, né? Você quer que mexa, não mexa, não sei o que. Ela, não, pode mexer. Eu falei assim, então tá, mas, né? Mas aí você fala, né? É aquela coisa, porque é muito íntimo, né? Muito íntimo. E a gente, claro, organiza, tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu já cheguei em casa onde o marido trancou uma gaveta e falou assim, aqui ninguém mexe. Porque tinham documentos, tinham não sei o quê. E, claro, não vou mexer, obviamente, que eu não vou mexer, né? Mas assim, tem situações engraçadas. Teve uma vez que o casal começou a se desentender tanto. Eu falei assim, gente, vamos fazer uma coisa, conversem vocês dois, porque aí você fica numa situação muito constrangedora, né? Que você falou. Conversem vocês dois, vê qual que é o melhor caminho. Aí amanhã eu volto, a gente conversa de novo, porque começou a ficar uma situação tão constrangedora mesmo de você não saber o que fazer e aquela coisa dos olhares, né? Que só o marido e a mulher se entendem naquela troca de olhares. Total. Que eu falei assim, não, então vamos voltar, amanhã eu volto e aí a gente conversa direito, né? Mas é muito gostoso, porque assim, eu que gosto de lidar com seres humanos, assim, eu gosto de Uhum. relações humanas, não sei o quê. Para mim é muito bacana, porque você vê as diferenças de personalidade, né, como cada um funciona, e assim, nunca a organização é a mesma para as pessoas, né? Então é muito bacana. E nesses tempos assim que a gente está vivendo agora, né? Eu tô me sentindo muita falta assim dessa troca, sabe? Por isso que quando você abriu o vídeo, né, a live falando, ai, que bom, né? A gente se vê, porque a troca é muito bacana, né? O olho no olho. Super, né? E você está fazendo também online, assim, que eu imagino que você consiga ajudar, que deve ter algumas limitações ali, porque deve ser até para você muito legal estar ali na casa da pessoa, né? Mas acho importante falar isso, que você pode ajudar também online as pessoas. Exatamente. Porque assim, é o que eu falo, assim, a relação é, pessoal, assim, ao vivo e em cores, sabe, na casa, não tem como, não tem como igualar, assim, a Não tem como uma. a pessoa esconder um cantinho, né? Uma gaveta. Exatamente. Mas assim, como toda e qualquer outra profissão, qualquer outro profissional, né, empresas de N portes, assim, todo mundo está tendo que se readequar, né, Titi? Você mesma Total. deve estar fazendo muito mais atendimento online e tudo mais, né? Então, assim, eu decidi também agora partir para essa consultoria online, porque a gente, infelizmente, a gente não sabe até quando vai tudo isso, né? A gente sabe Sim. que até surgir uma vacina ou surgir um remédio que amenize um pouco a situação, as pessoas vão ficar receosas, né? De colocar uma pessoa, um prestador de serviço dentro de casa, e tudo mais. Por mais que, assim, todos os que nem eu trabalho de luva, de propé, cabelo preso, né? Até agora eu coloquei, tem uma roupa também que eu coloco para ir para casa das pessoas, mas mesmo assim, né? Você não é da família, é difícil a pessoa. É mais complicado, né? É Mas mais eu acho que assim, esse momento também está servindo justamente o que você falou lá atrás, né? Para as pessoas verem a importância de ter um ambiente organizado, porque foi uma situação de emergência, a gente foi para casa da noite para o dia, a gente teve que se reorganizar a casa, mudar coisas de lugar, né? Mudar essa Uhum. configuração para que todo mundo possa conviver em harmonia dentro do mesmo ambiente, né? Acho que principalmente quem mora com mais gente. Então, acho que também vem essa importância da gente ter a vida em ordem. E eu queria te perguntar, porque daí eu lembrei agora de uma pessoa, né, dessa coisa de saúde e tal. Eu tenho uma pessoa conhecida minha que ela fala que você tem que ter tudo em ordem, porque se acontecer uma emergência, por exemplo, você sofreu um acidente ou tiver um problema de saúde, tiver que ir para o hospital, as pessoas têm que achar a roupa para você levar, os seus documentos e tal, né? E aí eu ia te perguntar assim, quando isso tudo vira toque, vira uma coisa excessiva, existe isso da gente poder ficar tão maníaco por uma organização que isso passa do limite? Existe, assim, na verdade, assim, a organização, ela vem para te trazer paz, para te trazer equilíbrio.
A partir do momento que a organização está te trazendo desequilíbrio, que você não pode tirar nada do lugar, que a pessoa mexeu em alguma coisa e você começou a ficar irritada porque aquilo estava organizado e saiu do controle, é sinal que tem alguma coisinha errada, né? Que isso já está virando um exagero, uma falta de controle sua, ainda mais quando você mora com mais de uma pessoa dentro de casa. Né? Quem mora sozinho tá tudo certo, não vai enfrentar esse problema. Mas assim, e vai ser mais difícil de detectar se está sendo over, né? Se está passando do limite a questão da organização. Agora, quando você trabalha, quando você mora com alguém e que você começa a ficar irritada e logo a pessoa mexeu, você vai lá e arruma, né? Porque tudo tem que estar intacto do jeito. Não, gente, é o que eu falei, né? Lá atrás que a gente estava conversando, assim, a organização não é engessar nada, né? É você criar a casinha, né? Para as coisas, cada coisinha vai ter o seu lugar, você usa e depois devolve e tá tudo certo, gente. Não, não é assim, usou agora, tirou o copo agora, não, devolve daqui 5 minutos no lugar dela, não, gente. A copa pode ficar fora. Né? Porque senão ninguém mais dá festa em casa, né? Porque, imagina, não, e porque tem vida, né? Eu fico pensando assim, minha casa que tem gato, cachorro, criança, tal, assim, no mais arrumada que minha casa tiver, ela nunca vai estar uma casa 100% arrumada, né? Acabou de ter uma brincadeira, vai ter o brinquedo ali no chão que você vai ter que guardar depois, sempre vai ter alguma coisa, né? Assim, eu tô terminando meu dia de trabalho, então eu tô com o computador, tô com o mapa das pessoas que eu atendi, tô com as coisas, eu vou guardar tudo isso quando acabar meu dia, né? Mas fica um tempo ali que você fica no meio disso. E eu vejo que para algumas pessoas isso já é mais difícil, né? Tem a casa de algumas pessoas que eu conheço, assim, que não pode ter uma coisa fora do lugar, que, assim, acabou de tomar uma água, precisa imediatamente lavar aquele copo. Então, acho que precisa começar... precisa começar a prestar atenção, até porque isso vai te afastar das pessoas, dos relacionamentos. Porque vai todo mundo começar a falar assim, nossa, gente, que chato isso, não pode, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mesmo com as pessoas morando com você, né? Pode começar a ter intrigas, pode começar a ter brigas, discussões, porque, nossa, não posso tirar o copo daqui. Que coisa chata. E eu acho que acaba sendo um pouco por isso que algumas pessoas falam, organização fazer organização é coisa chata. Gente, fazer organização é a coisa mais gostosa. E assim, eu falo que quando a gente vai organizar, então, fotos, por exemplo, que eu sempre sugiro que seja feito por último, porque você perde muito tempo, no sentido que você para, vê a foto, lembra da época e tudo mais. E que isso é muito legal você fazer em família, sabe? Senta todo mundo e faz, porque aí você vê a foto que não precisa mais e tudo mais. Eu perdi a linha do raciocínio. Mas a questão de... eu tava falando esse negócio da foto e perdi a linha de raciocínio. Não é por causa dessa mania de organização que a gente estava falando, de quem é mais... Porque assim, você começa a afastar as pessoas, porque o convívio começa a ficar muito ruim, sabe? Porque nada pode fazer, né? Então, assim, precisa tomar um cuidado quando você vir, ou se alguém começar a falar para você, né? Olha, calma, né? Eu tô tirando isso, mas daqui 4 horas, né? Daqui 5 horas, no final da tarde, eu vou colocar isso no lugar. Quando você vê que a pessoa já está te chamando a atenção por conta disso, né, acende a luzinha amarela, porque a organização não está sendo mais bacana para você, né? Não entrar nenhum dos extremos, né? Nem o excesso da bagunça, nem o excesso da organização. Quando eu falei que a gente ia fazer essa live, algumas pessoas vieram perguntar, né, astrologicamente disso, tal, se a organização está no mapa e tal. E tá, né? Assim, a gente vê que tem alguns mapas que são mais organizados, menos organizados. E eu acho assim, na minha visão, né, assim, o que é ser organizado olhando pela astrologia, na verdade, é a gente conseguir viver o mapa inteiro sem estresse. Então, assim, a organização, ela também é uma organização de tempo, também é uma coisa que eu queria que você comentasse, né? Organização de tempo, organização da sua caixa de mensagem, a gente chegou até a falar sobre isso antes, né? Eu fiquei um tempão com um e-mail acumulado e tal, eu tô com os meus e-mails no dia. É maravilhoso, assim, quando você tem você tá ali no dia com a coisa, porque isso facilita a sua vida e a vida das outras pessoas também, ao redor, né? Você tem tempo para os seus relacionamentos. Exatamente. Tudo é uma questão de planejamento, né, Titi? A partir do momento que você fala assim, eu não aguento mais isso, eu preciso ter técnicas, eu preciso... Enfim, vamos lá. Então,
pegar uma agenda, vamos pegar um planner, vamos pegar um A4, vamos começar a escrever quais são as prioridades, quais não são, não sei o quê. A minha sugestão, por exemplo, e-mails, né? Porque e-mails, assim, eu imagino que a sua caixa de entrada seja uma loucura, né? Não, tem um dia que eu recebo 500 mensagens. Tipo, um dia normal eu Né? recebo umas 200 mensagens. Então, assim, só que assim, não dá para você ficar o dia inteiro lendo e-mail, respondendo e-mail, porque senão você também não faz outras coisas, né? Então, assim, o que eu sugiro olhe o e-mail de manhã, porque tem aquelas pessoas que passam durante a noite, né? No finalzinho do dia, à noite, não sei. Então, de manhã você já olha os seus e-mails, já responde na hora, porque a tendência das pessoas vou lendo, vai lendo, vai lendo, checagem, né? vai lendo, vai lendo, vai lendo. E os e-mails continuam lá. Então, assim, mesmo que seja uma coisa que você não tenha resposta na hora, então aí você cria uma pastinha de pendências, por exemplo, e coloque esse e-mail lá. Que aí, quando você tiver uma resposta, você responde, ou você já pode dar uma resposta. Olha, não tenho a resposta nesse momento, mas eu vou verificar e já respondo. Então, assim, você, assim, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, assim, lê o e-mail, já tem a resposta, responde, já tira da frente. Né? O que as pessoas costumam fazer é deixar. Então, assim, olha os e-mails na parte da manhã, você já responde aqueles que chegaram à noite. No final da tarde, você responde aqueles durante o dia. Obviamente, vão chegar assuntos no meio do dia que são urgentes e que você tem que responder. Claro, não tem como. Mas aí é a prioridade. É o que a gente fala de prioridade. Entendeu? Então, assim, os e-mails, por exemplo, cria pastinhas de assuntos, né? Então, sei lá, atendimento, não sei, post, enfim, as pastinhas com que você costuma o Eu seu sou a dia a rainha dia. das pastinhas e das planilhas. Eu adoro. Eu acho que eu seria uma boa personal organizer. Sabe, quando eu Menino. fui estagiária de direito, eu fui trabalhar num escritório super grande e o meu chefe era o único advogado do escritório que não tinha arquivo. Então, chegavam coisas dos clientes, ele não tinha ficha, ele não tinha os arquivos, era o caos. E eu fiz o arquivo dele. Assim, foi o meu primeiro trabalho, mas foi fazendo o arquivo dele. E eu acho que eu aprendi lá atrás, assim, que eu tenho meus e-mails, tem pastinha, eu tenho uma coisa que, assim, que acontece também da gente, a gente tem às vezes uma ansiedade de resolver, que a gente também acho que tem que fazer e também confiar que aquilo foi feito e ponto, né? Eu Sim. sofro de um mal grande, assim, né? Que as pessoas me mandam um e-mail, daí elas me mandam um WhatsApp avisando que elas mandaram um e-mail, elas me mandam um direct avisando que elas mandaram um WhatsApp, e daí depois de 4 horas elas mandam outro e-mail para checar se eu recebi. Então, assim, eu chego às vezes a receber 2, 3, 4, até 5 mensagens da mesma pessoa no mesmo dia. Uau. Isso, tipo, triplica, né? Então, assim, acho que também isso também faz parte de uma questão de uma ansiedade que vem ou de uma não organização ou de uma necessidade de organizar e de controlar, né? Às vezes eu acho que tem uma linha tênue ali entre organização e controle, né? Não, e as pessoas também têm que saber o limite, né? Assim, porque não é porque você não respondeu o e-mail no dia é que você não viu, né? As pessoas a gente tem que aprender a respeitar o limite das pessoas. A gente vê que você trabalha bastante, sim, você é uma pessoa organizada, é super produtiva, mas que você trabalha bastante. Então, às vezes, não dá para ver tudo no mesmo dia. Né? A intenção mas assim, se for para marcar uma agenda, alguma coisa, dá mais um dia, né? Dá 24 horas, dá um dia e meio, né? Não precisa sair, porque a ansiedade das pessoas, e seja por quais motivos forem, por carência, por falta de organização, enfim, tem um leque imenso aí que a gente poderia falar. As pessoas acabam, porque ela responde rápido as coisas, porque a outra pessoa também tem que responder, né? E não é assim que a coisa funciona, né? Não... Então, assim, sabe, organiza o dia. Eu falo assim, eu aprendi isso lá atrás, porque eu trabalhei, enfim, durante anos em multinacionais e tudo mais, e eu não saía do escritório enquanto eu não fizesse o meu to-do list do dia seguinte, né? Coisas a fazer do dia seguinte. Então as pessoas, não, Adriana, já deu? Eu faço isso. Eu faço isso todos os dias. Eu também porque faço. Talvez aquilo que não fosse prioridade no seu dia, você não conseguiu fazer, você coloca no dia seguinte, não tem problema, gente. Até porque não era uma prioridade, né? Porque a prioridade você fez.
né? Então eu escrevo lá, meu E é uma to-do list. delícia, não é? Depois você ticar a lista. Eu adoro. E eu gosto de fazer isso à mão, por isso que eu fiz o planner, né? E é provado. Eu fui atrás de estudos que falam que quando você faz à mão é diferente de você fazer no celular, no computador e Sim, tal, sim. né? Então eu tenho lá, eu tenho assim, eu tenho a agenda, eu tenho as tarefas do dia seguinte em ordem de prioridade. Aham. Tem coisas que às vezes estão dias depois, sobrou tempo, eu trago. É maravilhoso, sei lá, daqui uma semana e ticar aquilo que você só ia fazer a semana que vem. E é tudo bem também você pegar uma É, coisa que eu ia fazer hoje mesmo. Tem uma coisa aqui que eu não fiz porque eu não estava afim mesmo e estava no meu dia de hoje, mas não era uma prioridade. Eu já, sim. agora há pouco, até fui lá e já joguei para daqui 2 dias, sabe? Que é uma coisa que Então, não é assim, as pessoas podem planejar o dia, né? É o que eu falei, imprevistos acontecem, mas aí você remaneja. Até porque, se seu dia não estava cheio de prioridades, você consegue remanejar numa boa. Então, assim, faz um tudo de lixo, sabe? Acabou o expediente, senta lá, fala assim, nossa, isso eu resolvi, ótimo, foi maravilhoso, não sei o quê. Nossa, isso eu não consegui resolver, amanhã eu preciso dar a resposta para fulano, não sei o quê. E aí você marca as prioridades no dia seguinte, né? Porque senão a sua agenda, o seu planner, a sua vida vira um caos. E aí você vai para casa pensando naquilo que você tinha que ter feito. Gente, aí não tem vida, aí você fica estressado, você pode continuar sendo super produtivo, mas muito estressado, E né? E tem a que pôr no ideia. papel e desligar, não é? Assim, é o que eu faço. Tá lá Exatamente. no papel, amanhã eu não preciso ficar lembrando e pensando e de noite remoendo aqui, porque tá lá no papel. Eu sei que amanhã, a hora que eu abrir, eu vou saber o que eu tenho que fazer. E é isso, Exatamente. né? E tem que montar a agenda deixando espaço para o imprevisto, né? Às vezes eu não consigo fazer isso, por exemplo, num dia, mas dentro de uma semana, assim, eu sempre penso, se não dá para você fazer na agenda do dia, você tem que ter ali dentro de uma semana um horário para remanejar, porque aparecem imprevistos ruins, às vezes aparecem coisas legais, você fala assim, nossa, eu Sim. preciso aproveitar essa oportunidade, preciso mudar esses compromissos que eu tinha para hoje, tá tudo certo, né? E assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com folgas, né, Titi? Então, assim, não adianta você marcar uma reunião às 10, outras 11, as outras, né? Você precisa trabalhar um pouco com folga, porque o cliente pode chegar um pouco atrasado, aí te encavala as outras, e aí o teu dia inteiro fica encavalado, né? Então, assim, eu acho bacana a gente trabalhar com folgas. Eu falo até que, assim, tem amigas que às vezes a gente marca alguma coisa logo cedo, aí eu falei assim, então tá, sei lá, é às 9, eu vou acordar às 7. Nossa, pra que às 7? Mas o compromisso é ser às 9. Eu falei assim, ok, gente, mas eu vou acordar às 7, vou tomar meu banho tranquila, vou tomar meu café da Eu manhã adoro tomar tranquilo. café da manhã tranquila. Essa é a coisa do meu dia que eu mais gosto e mais sinto quando não dá para fazer. Eu gosto de tomar café da manhã com tempo. É a refeição que eu mais gosto de ter tempo para fazer é o café da manhã, gente. Como eu gosto. É maravilhoso você poder fazer isso, Sabe? né? E E é aí você. interessante, né? Porque você tem essa brechinha, até se você atrasar, até se você estiver com sono e quiser dormir um pouquinho mais, né? E assim, sabe, ter sabe, o horário que hora você tem que sair para chegar no compromisso, né? Porque assim, não adianta também você sair meia hora antes do compromisso, né? Acordou assim, louco, foi tomar banho, aí chega no trânsito, dirige que nem um maluco no trânsito, sendo que a culpa não é das outras pessoas, é a sua culpa, né? Porque você não se planejou para sair mais cedo, né? Total. Então, assim, é que as pessoas não percebem, mas a organização está dentro delas. Elas só ainda não deixaram que a coisa florescesse, porque vão no ritmo. Né? Até eu brinco que a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, é só para música mesmo, gente. Não dá para deixar a vida levar. Você tem que fazer a vida acontecer e da maneira que seja mais tranquila, né? Mais viável e mais desestressante possível, né? Que você consiga viver no equilíbrio, né? Total, total. Eu tenho tudo na minha agenda, assim, até assim, essa coisa, tem o almoço lá na agenda, eu deixo 2 horas para almoço. Eu adoro fazer as refeições tranquilas, né? Deve ser minha Vênus em câncer. Adoro sentar e comer, eu detesto engolir comida, né? Então, às Até vezes, porque faz mal, né, gente? faz, essa acaba até sendo minha margem, às vezes, como eu deixo 2 horas para almoçar, de repente, putz, numa emergência, precisa incluir um cliente, vai atrasar alguma coisa, não sei o que, você tem ali uma margem que, vez ou outra, não É tem isso, problema, né? Mas é isso. eu marco, sei lá, o atendimento dura 1 hora, eu marco a cada hora e meia, porque isso que você falou de atrasar, eu não começo o atendimento atrasado se a pessoa não teve uma responsabilidade por isso, sabe? Então, Sim, assim, para eu não passar apuros, né? Tenho vários colegas que marcam.
de hora em hora. E até tem gente que fala assim, mas você pode atender mais gente, se você atender de hora em hora. Eu falo, gente, não adianta, eu vou ficar nervosa, o cliente vai ficar nervoso. Se eu atrasar, se o cliente atrasar, perder um pouquinho ali, já vai prejudicar a consulta, né? Aham. Se eu quiser tomar uma água e ao banheiro, a gente tem que ter uma coisa assim, eu tô dando um exemplo que é da minha realidade, cada um vai estar o seu cotidiano, mas a gente tem que ter isso, né? Então, assim, eu acho importante a gente falar isso, porque eu vejo muita gente falar assim, ah, mas para que eu preciso de alguém para me ensinar organização, para arrumar o armário? Não é uma questão de arrumar o armário, é uma questão de arrumar a vida, né? O armário é uma parte da sua vida. É aquilo que você falou, que às vezes, sabe, eu tô estressado, eu tenho alguma coisa para resolver, não sei o que, eu vou arrumar a gaveta. É assim, é o perfeito exemplo, porque assim, eu sempre falo, tá com algum problema, tá com alguma coisa, vai arrumar uma gaveta, vai arrumar um armário, porque é terapia, gente. É por isso que eu falo assim, é muito legal. A questão das fotos que eu tava falando é isso, é uma terapia também. Ai, eu Sabe? amo Porque ver você foto. senta com a família, começa a organizar foto, tem N formatos para se organizar fotos, né? Desde você colocar em álbum, você colocar em envelope, você fazer quadrinhos, enfim, né? Você colocar as fotos que você mais gosta em uso e não deixar lá arquivadas as fotos, né? Enfim, tem N maneiras de se fazer. Mas Uhum. assim, isso faz parte de terapia. Então, assim, a organização é terapia. É que Total. as pessoas sempre acham que a organização é chata, porque tem essa ideia de que engessa, de que nada pode sair do lugar, e não é a realidade, assim. Não é, né? Eu falei com uma cliente recentemente, ela falou assim, gente, que gostoso está sendo organizar o meu escritório. Eu tô amando organizar meu escritório, porque eu tô vendo coisas. Nossa, estou lembrando de. Ela guarda muitos recortes de jornais, de revistas e tudo, que tem uma maneira também de se guardar isso. Você não precisa guardar a revista inteira. Você pega só o que te interessa e guarda numa pasta. Né? Você pode colocar naqueles plásticos, Uhum. né, de papel e tudo mais, colocar dentro, fazer um arquivo de recorte. Mas ela falou assim, nossa, eu tô me divertindo, porque eu tô lembrando de situações super bacanas que eu vivi nessa época. E aí, depois que acabou, ela, nossa, você tem que ver como ficou lindo. Aí manda foto, sabe? Então, assim, gente, Ah, isso é é uma muito legal, né? É terapia. tão bom, assim. Eu tenho falado isso até da faxina, né? Que eu tenho brincado que até o final dessa quarentena eu vou virar influencer de faxina, porque eu comecei a trocar as coisas e tal. Porque, assim, isso. Eu até já cuidava da casa e tudo, né? Mas, assim, não nessa intensidade toda. Sim, Então, sim. assim, é isso. Assim, você tem que fazer faxina, você tem que fazer faxina. Você tem que lavar louça, você tem que lavar louça. Então, assim, eu ponho uma música e eu falo que é um momento terapêutico, né? Então, Sim. assim, eu fico andando lá com a música pela casa inteira, eu vou lavar a louça, eu ligo lá uma música e fico fazendo aquilo. A hora que você termina, né? Eu sempre brinco assim, depois que eu passo o aspirador, eu falo que eu tenho a sensação que a sala cresceu, né? A gente fica com essa sensação assim de olha que agradável, olha que gostoso, muda, né? As outras pessoas que estão ali falam assim, nossa, né? Parece que aconteceu alguma coisa de bom, tem uma energia, a Porque energia muda. isso que eu ia falar, a energia muda, assim, sabe? Quando você começa a organizar as coisas em casa, no escritório, quando você organiza a sua mesa de trabalho, a energia muda, você muda, sabe? Porque você fica mais alegre, você fica mais leve, tipo, nossa, tá tudo arrumado, tá tudo organizado, tá? E assim, até eu falei agora organizado e arrumado, deixa eu só explicar a diferença, porque as Boa. pessoas falam assim, ah, vai ficar arrumando as coisas. Há uma diferença, você organiza, que é você arrumar, ter a casinha para cada coisa, e o arrumar é você guardar a coisa depois que o lugar está organizado, Boa. né? Então, assim, eu organizei meu guarda-roupa. Agora eu vou lá e vou arrumar minhas roupas, né? Então, assim, eu vou guardar minhas roupas no lugar das roupas. E aí tem a setorização, categorização e tudo mais. É porque as pessoas confundem muito a coisa de organizar e arrumar, né? Boa. E é diferente, na verdade. São duas coisas diferentes. Mas, assim, as pessoas. E é muito legal porque as pessoas estão começando a perceber tanto que a profissão de personal organizer no Brasil, especialista em organização, ela está crescendo muito, porque as pessoas estão percebendo qual a diferença faz na sua vida ser uma pessoa organizada. Tem gente que assim, eu não sou organizada mesmo, então eu vou contratar uma pessoa para vir aqui todo mês para organizar. Uhum. Tudo certo.
né? Assim, se você não tem essa vontade de mudar o seu estilo de vida, né, para ter uma vida mais calma, mais tranquila, ok, tá tudo certo. Aí você contrata uma personal organizer que vai lá, vai ficar arrumando, organizando tudo de tempos em Uhum. tempos. E tá tudo certo também, cada um no seu estilo, né? Porque assim, a gente não tá aqui para impor nada, né? A Sim, gente eu até eu acho que assim a astrologia e a organização tem muito a ver porque assim a gente me corrija se eu estiver errado, a gente cria caminhos para que as pessoas transformem as vidas delas, né? total. Isso, você através dos aspectos, né, dos planetas e tudo mais, e eu através de dicas, né? E a gente faz isso para tentar E ajudar as é pessoas. isso, né? É, eu aponto caminhos, né? Porque eu venho muita gente para consulta que quer que eu resolva a vida, assim como eu imagino que as pessoas acham que você vai resolver a vida delas também, né? Eu ajudo a pessoa a ela resolver a vida dela, mas eu não posso eu Exatamente. colocar essa ordem na vida dela, eu não posso resolver um problema dela, eu posso orientar a partir dos próprios recursos que ela tem. Então, eu acho que nisso também é muito parecido, porque tem esses recursos, você vai dar recursos, né? Eu acho importante Exatamente. você ter falado isso, porque eu acho que você tem um trabalho que serve tanto para essa orientação que vai valer para a vida, mas você também tem esse lado que você vai e vai fazer se for preciso também ali. Mas assim, depende muito da pessoa, de como ela vai tocar aquilo depois, né? É, e é interessante como você vê quando você está lá, né, nos ambientes e tudo mais. Teve uma cliente que a gente fez toda a triagem, a gente separou tudo. Daqui a pouco ela, ai, que bom, agora sobrou bastante espaço para eu ir comprar mais roupa. Aí eu falei, né? Eu falei assim, não, tudo bem. Ela, porque vai abrir uma loja X perto de casa e eu quero ir lá comprar mais roupa. E eu falei assim, então, ok, você pode comprar a sua roupa, não tem o menor problema. Mas a questão toda é, você realmente precisa dessa roupa? Né? Assim, tem a coisa que eu trabalho que é menos é mais, sabe? Eu tenho um pouco da vertente do minimalismo, né? Eu, Uhum. eu não acho que você ter muita coisa é o que vai te trazer felicidade, muito pelo contrário, né? Vai virar uma acumulação, e Sim, aí muitas pessoas conhecem aqueles programas que tem de acumuladores e tudo mais, que vira doença, né, gente? sim. Precisa tomar muito cuidado. E essa pessoa mesmo, quando ela começou a ver que ela tinha muita coisa, ela começou a entrar em desespero. Ela falou para mim, ela falou assim, eu acho que eu preciso de ajuda profissional. Porque eu não estou entendendo porque que eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu estou jogando tudo em cima de consumismo, de compras, né? E Com que por certeza outro aí tem lado, alguma coisa, né? a questão das crianças, por exemplo, elas entram tanto no esquema da organização, elas gostam tanto de participar, é por isso que eu falo, quando Minha filha pode, adora. coloca todo mundo para fazer organização juntos, porque elas amam. Teve um dia que a mãe chamou para jantar e a criança não ia, não ia, não ia. E ela, já vou, mamãe, já vou, mamãe, já vou, mamãe. E a mãe foi ver o que ela estava fazendo. Ela estava dobrando roupa para colocar dentro do cesto para lavar a roupa. Aí a mãe falou assim, filha, mas para lavar a roupa você não precisa dobrar. Ah, não, a tia falou que precisa dobrar a roupa. Ela, não, mas não para colocar dentro do cesto de lixo, para A minha filha adora guardar. dobrar uma roupa, arrumar as coisas. Uma vez a gente estava numa loja de sapato e ela começou a arrumar os pares. E aí a vendedora falou: gente, mas as crianças normalmente vêm fazer a maior bagunça. E ela estava lá juntando par com par do que ela tinha. Eu falo que Explicado, eu ela sou Eu falo que eu sou organizadora desde pequena, porque quando eu ia comprar roupa com a minha mãe, e quando ela ficava experimentando as roupas, eu ficava no balcão dobrando as roupas, sabe? Então, eu acho que isso veio de mim desde pequenininha, assim, que eu gosto de organizar enfim, e acabei migrando a minha vida realmente para a questão da organização, que é muito bacana, é muito Com bacana. certeza. E dá para ver, assim, essa paixão toda, assim, que você fala pelo seu trabalho. A gente tem mais 1 minuto e meio só. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria te agradecer, porque eu queria super te agradecer as pessoas que Ah, estão imagina, eu aqui, que agradecer agradeço. você. Ai, foi ótimo. Nossa, amei o papo, Ai, eu amei, acho esse tema amei. tão importante. Eu falei, gente, é tão legal ter alguém que entende do assunto aqui para falar sobre isso, né? Porque eu fico falando de vez em quando, gente, é um momento para fazer isso, mas nada como Claro. uma pessoa, uma profissional para falar a respeito, né? Assim, o que eu queria falar assim, para as pessoas não terem medo, não terem
preocupação de que elas vão ficar bitoladas em organização, não, porque a organização é um processo que auxilia as pessoas a ficarem mais tranquilas, menos estressadas, né? Não é para criar mais caos, porque o caos, às vezes, as pessoas já estão neles. Na verdade, a organização é para fazer você ficar bem, para você ter tempo, né? Porque quando você se organiza, você cria tempo para fazer N outras coisas, né? Você não perde mais tempo tentando colocar as coisas no lugar, sendo que elas não têm um lugar, né? Porque você não criou o lugar delas, né? Com certeza. Então, assim, vamos de peito aberto, vamos organizar, gente. Vocês vão ver que a vida é outra, assim. É uma delícia, é uma delícia. Bom. Então aproveita todo mundo, já disse, quem não está seguindo a Adriana, siga, né? Depois eu deixo o post de novo com o linkzinho e aproveitar essa fase justamente para começar esse movimento. E quem precisar, entra lá no meu Insta, a gente vai conversando, vai trocando figurinhas. Muito bom. A gente vai cair um segundo, gente. Beijo.